aqui, peraí, desse aqui, beleza? Que é um vídeo que pode ser que vá pro YouTube, tá? É um vídeo que vá pro YouTube provavelmente. O maior hipócrita dos... Cara, o Charlotte, em falar nisso, mané, eu coloquei o vídeo lá, né, sobre Clannad, do Cronosfera, e adivinha só, o negócio teve um direito autoral fudido. Tipo, não foi nem cifrão amarelo, foi cifrão vermelho, tá ligado? Só por causa de um trecho que ele botou da música de Clannad. É soda, meu irmão, é soda. Provavelmente eu vou ter que colocar isso daqui também, dependendo da situação, não terá bosta. É foda, 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 foda. A Osh é linda, mas infelizmente o YouTube, né, como sempre, é um filho da... Enfim. Bom, o maior hipócrita dos animes. Bora dar uma olhada aqui. この街は嫌いだ。忘れたい思い出が染みついた場所だから。毎日学校に通い、友達とだべり。Já sei que não vai dar pra colocar no YouTube. 帰りたくもない家に帰る。こうしていて、いつか何かが変わるんだろうか。 No decorrer da vida, sempre nos deparamos com situações extremamente complexas que são às vezes Meu Deus. Nossa. Mano. Caraca, num vídeo ele tava gordinho, cheinho. Aqui ele tá chupado e com o cabelo parecendo um cotonete, tá ligado? Caraca, que cabelo é esse, Guto? Porra. Vou te falar um negócio, mano. Se tu bota uma trança, meu irmão, tu ia ficar foda, tá ligado? Ele tem uma parada assim que, pô, se ele coloca uma trança, ia ficar da hora, meu irmão. Ou aquele trançado assim pra trás também ia ficar maneiro pra caraca. Tá? Pô, mas isso aqui tá esquisito pra caraca. Tá parecendo um cotonete, bicho. Mas enfim. Pelo menos o cara emagreceu, tá ligado? Então, show de bola. muito mais fáceis de falar do que realmente fazer. Momentos em que opinar, reclamar ou criticar é muito mais simples do que quando você vive eles na pele. Realmente. E um personagem que representa isso pro mundo dos animes é Tomoya de Clannad. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre como a sua... Não, peraí, antes de ele continuar falando, esse vídeo é de quando? 3 anos atrás ele já tava magrinho, mano. Rapaz. Hipocrisia, de certa forma, acabou sendo a sua ruína. Aí. Tá vendo? 3 anos e o cara não aprendeu que não é pra colocar música assim. Diretão, porque isso daí tem direito autoral. Pô, Guto, a não ser que ele tenha comprado, aí é outros 500. O direito da música. Aí nesse caso ele pode, eu não posso. Bom, esse vídeo vai tratar com spoilers de Clannad e Clannad After Stories, então recomendo que você assista aos animes antes de assisti-lo, porque, né, vou tratar aqui de todas as questões importantes pro plot final de tudo, mas se você quiser vê-lo para ter um estímulo e assistir o anime, bom, sua conta e risco vai valer de qualquer forma, porque é simplesmente maravilhoso. Já fizemos um outro vídeo no canal ressaltando uma das situações do Tomoya em que ele se tornou basicamente o que ele mais odiava. E essa discussão é pertinente para esse vídeo aqui. Dando uma grande contextualizada na situação, Tomoya era um jovem que vivia bastante infeliz, não se sentia bem posicionado na cidade, não se sentia bem posicionado na escola e nem mesmo dentro de casa. A mãe dele havia falecido há alguns anos, depois disso o pai se tornou alcoólatra e não se importava, aparentemente, nem um pouco com o filho. Mal conversava com ele nos tempos que estava em casa e quando chegava, estava completamente bêbado. Tomoya passou sua adolescência inteira bastante preso por esses sentimentos, principalmente relacionados ao pai, e que demorou muitos e muitos anos para conseguir superar. Isso só foi conseguido por conta das amizades e do amor que ele encontrou indo para a escola, principalmente Nagisa. 迷惑かけた息子に何か言うことないのかよ。ふざけんなよ！ Nagisa é uma garota que ele encontra no caminho da escola. Aquela garota havia perdido um ano no colégio por conta de sua saúde frágil e estava agora retornando a um lugar que ela não conhecia mais as pessoas, que ela teria que fazer novas amizades e quem sabe seguir em frente dali. 私はとっても好きです。
Eles vão se relacionando, se tornam amigos, criam mais amigos, criam um clube de teatro, vão se tornando mais próximos até começar a namorar. Ela mandou na lata, mano, sem enrolação. Temos um pulo no tempo, eles se tornam mais adultos, a Nagisa engravida e eles estão prestes ali a ter o primeiro filho, que vem, mas com muita dor envolvida. Ushio nasce, mas Nagisa, que tinha saúde frágil, acaba não suportando. Ai, e naquele momento que seria a maior felicidade dos dois, o ápice do sentimento dos dois envolvidos ali, Nagisa se vai. Foi um choque absurdamente forte pro Tomoya, porque ele amava aquela mulher mais do que tudo na vida. Era basicamente a razão para que ele estivesse vivo até os dias de hoje. Então ele não conseguiu suportar. Sua filha nasceu, mas ele foi embora para não ter que lidar com aquela dor. A filha foi sendo criada pelos avós maternos e o Tomoya vivia por aí, trabalhando, sem ter muito contato ou sem ter algum contato com sua filha. É por isso que eu falei naquele vídeo que ele não se tornou o que ele mais odiava. Ele ficou pior do que aquilo que ele mais odiava, na minha opinião. Ele não se tornou simplesmente, ficou igual ao pai. Se ele pelo menos tivesse feito igual ao pai, pelo menos ele teria cuidado da filha. Aos trancos e barrancos, mas teria cuidado da filha. Não teria abandonado, tá ligado? Depois ele volta e temos um arco de uma certa forma de redenção, com ele percebendo que na verdade ele ter se afastado da filha por conta da perda que teve da mãe, ele estava basicamente repetindo os passos de seu pai. Só que pior. Deixando uma criança crescer sozinha, crescer abandonada, crescer sem o apoio paterno, justamente por um trauma, por uma marca de ter perdido o seu grande amor. E esse é um dos pontos mais interessantes da jornada de Clannad inteira, né? Porque paternidade é um dos assuntos principais do anime. E como o Tomoya, que era um jovem que era muito revoltado por ter crescido sem o amor paterno, né? Pelo menos da forma que ele enxergava, acabou se tornando, talvez por influência disso, o pai que não consegue mostrar o seu amor. Claro que no final ali do anime as coisas mudam um pouco, ele vai lá e consegue estabelecer um pouco dessa relação de amor, de sentimento com sua filha, mas que no final de tudo acaba sendo um pouco tarde demais. Pois é. De novo. Mas, pensando na estrutura de Clannad, de começo e fim, de discussões que estão pertinentes em todo o anime, eu percebi que não é só isso que estava ali em jogo o tempo inteiro. Porque a grande resposta pro Tomoya em todos os seus momentos é dada por ele mesmo no primeiro episódio. Porque o grande problema de Clannad para a vida das personagens ali é a tristeza, o deslocamento social e a própria angústia. Como você lida com situações extremamente tristes? Você cai mais dentro do buraco, você vai afundando dentro do poço, você tenta se levantar de alguma forma, mas nada vai ser suficiente. O que você faz? E os personagens passam por várias situações dessa durante todas as 2 temporadas e acabam reagindo, né, de maneiras diferentes. O Tomoya passa por altos e baixos desde o começo da relação dele com o pai, desde quando ele começa a fazer amigos na escola, desde quando ele faz inimigos na escola, a própria relação dele com a namorada, com os sogros, a perda da esposa, a perda posteriormente da filha, que basicamente destruiria tudo na vida dele mais uma vez, assim como várias e várias outras vezes isso já foi acontecido. Mas o que fazer em situações assim? Em situações em que a beleza
que dias alegres, que dias bonitos, que você não tem mais a conexão com a alegria, com a felicidade e com bons sentimentos que um dia já teve? 見つければいいだろう。 Nossa. Essa é a resposta que o Tomoya dá pra Nagisa no primeiro episódio. Ela tá ali não perguntando apenas sobre a situação dela, mas a verdade é que ela tá insinuando, ela tá encenando uma das peças da escola. Essa peça é a mesma peça que a gente vê acontecendo no mundo paralelo, né, no universo paralelo de Clannad, mas vamos deixar isso aqui suspenso. A questão é que o Tomoya, por mais que estivesse no buraco, ele conseguia dar um bom conselho pra alguém. Ele conseguia enxergar que fazer novos amigos, fazer novas felicidades, criar uma nova vida a partir de uma vida triste era a resposta para aquela situação. Por mais que você estivesse no buraco, por mais que você estivesse triste, você só conseguiria se levantar quando se levantasse e construísse algo diferente. Essa é a resposta que o personagem do Tomoya tem para a situação, para a indagação da Nagisa. E essa é a resposta que ele procurou durante o anime inteiro e não conseguiu encontrar, desde a relação dele com o pai no passado, desde o futuro que ele perdeu a esposa e desde o momento em que ele perdeu a filha, que basicamente terminou a vida dele ali. O que fazer quando se deparar com sentimentos ruins? Ele tinha essa resposta o tempo inteiro, mas não é uma resposta fácil, não é uma resposta simples. Talvez ela seja muito mais fácil falar do que fazer. Real. Mas todas as voltas do Tomoya foram basicamente com base nisso, quando ele deu uma esperança a si mesmo, quando ele precisou, quando ele quis se erguer e conseguir novos sentimentos, fazer novos amigos e buscar a felicidade de uma maneira diferente, por mais que as marcas e as cicatrizes do passado continuassem. E eu acho muito interessante ter essa unidade fechada de começo, meio e fim de Clannad, com a resposta final para toda a destruição, para toda a dor que o anime traz, estando no primeiro episódio. E mesmo assim, sendo uma resposta difícil, não só para os personagens, mas como para você mesmo, como espectador e como pessoa. Porque às vezes é muito fácil a gente sentar e dar um conselho para algum amigo, para algum ente querido que pede, e às vezes aquele conselho serviria pra gente o tempo inteiro. Por isso, essa percepção de Clannad me fez abrir os olhos para que às vezes, muitas situações da vida, a resposta a gente já tem, a gente sabe, a gente poderia dar e às vezes não consegue aplicar na nossa própria vida. Então muitas vezes vai ser necessário você sentar e olhar de fora como se fosse uma outra pessoa, como se você pudesse observar a sua vida inteira, você sair do seu próprio núcleo, assim como o Tomoya precisava ter feito, para você enxergar a situação no geral e perceber que, por mais que a dor, a tristeza existam, eles não são os únicos sentimentos que tem, e que apesar de tudo que pode ter acontecido na sua vida, você ainda pode se levantar. 俺たちは登り始める。長い、長い坂道を。Nossa, pena que não vai dar pra colocar no YouTube, cara. É uma pena, porque esse vídeo aqui ele ficou muito bom. E cara, engraçado que essa última parte que ele falou, tipo, às vezes você dá conselhos para as pessoas e às vezes aquele conselho serve para você. Isso daí é uma coisa que eu fiz muito, mas eu fiz muito na minha vida, cara. Já teve muita gente que já me pediu conselho para muita coisa, mas eu percebi que às vezes era como se eu estivesse olhando no espelho e falando para mim mesmo aquele conselho que eu tava dando pra pessoa. Tá ligado? Às vezes até uma besteira, tipo sei lá, alguma ideia de alguma solução de problema, algo do tipo, sei lá. E às vezes eu tava passando por aquela situação e a pessoa veio me perguntar o que fazer, tá ligado? Então eu meio que tentava dar uma resposta, ao mesmo tempo procurando pra mim a resposta que eu também tava querendo. E dava certo, de certa forma, em alguns momentos. Isso é interessante até, sei lá. É muito engraçado a vida, né, mano? Mas enfim. Bom, esse foi o vídeo aí do Cronosfera, o maior hipócrita dos animes. Terminando aqui a gravação.